fazer uma panorâmica da literatura portuguesa dos séculos XIX, XX e XXI. De tal maneira que eu tive que pensar num método de abordagem. E o que aparece em primeiro lugar, o que me apareceu em primeiro lugar foi uma panorâmica baseada numa sucessão dos movimentos, gerações, escolas, porque os movimentos e as escolas artísticas e literárias têm uma realidade cultural, social, histórica. Simplesmente, depois fazendo o elenco dessas sucessivas escolas e movimentos, eu tinha romantismo, simbolismo, modernismo, neorrealismo, surrealismo, pós-modernismo, e assustei-me com a impossibilidade de esclarecer sequer o sentido destes ismos, destas filosofias, destas poéticas, em tão pouco tempo. Outra hipótese seria dar-vos uma sequência de nomes de escritores, não é? Seria aquilo que se chama um cânon. Poderia propor-vos um cânon mínimo, um cânon essencial, qualquer coisa que depois eu estive a fazer também uma enumeração dos nomes que tinha que citar e eram também demasiados para se conseguir falar de cada um deles com um mínimo de profundidade ou até mesmo com um mínimo de clareza em tão pouco tempo. Portanto, como é que eu resolvi finalmente fazer? Procurar uma forma que tivesse a ver com a história, porque é bom não esquecer que estamos a falar de uma realidade histórica, de alguma coisa que existe na história. Às vezes nós pensamos na literatura e na arte como intemporal, não é? Como alguma coisa que está fora das coordenadas espaciotemporais, que é imortal, não é? E de facto é, num certo sentido, é. Eu posso ver hoje uma estátua grega com 2500 anos e ela estar viva à minha frente como no primeiro dia, não é? Ou posso ler um poema de Camões e sentir que ele foi escrito para mim, para eu o ler, não é? E essa é uma marca do gênio, não é? Que habita a literatura, a poesia, a arte, é essa capacidade de escapar aos limites do tempo. No entanto, apesar disso ser assim, o que é facto é que a história existe e eu nunca me posso esquecer desse facto, sobretudo quando estou a tentar fazer uma panorâmica deste género. E então, alguma coisa que tem a ver com história e também tem a ver com movimentos e também tem a ver com nomes de escritores essenciais, é a possibilidade de se falar de momentos especialmente importantes destes últimos, digamos, 2 séculos, de momentos importantes, especialmente importantes e marcantes, que se possa dizer que constituem um momento forte, um momento especialmente forte, complexo, denso. Às vezes estas coisas acontecem, por exemplo, e aquilo que me levou a ter essa ideia foi ter reparado de repente que no ano de 1886 tem lugar a publicação de 2 livros absolutamente cruciais para a história da literatura portuguesa do século XIX e mesmo para toda a literatura portuguesa ulterior. E estou-me a referir à publicação dos sonetos completos do Antero de Quental
e à publicação do livro de Cesário Verde. Estes dois livros serão talvez dos mais importantes publicados no século XIX, em todo o século XIX. Nós tivemos um romantismo que não foi um romantismo extraordinariamente rico, embora seja um romantismo interessante, mas é um romantismo relativamente epigonal. E o nosso grande romântico, na verdade, é o Antero. E o Antero ganha mesmo uma dimensão que é incomparável com qualquer outro romântico. Não é? Os românticos têm muita tendência para ganhar uma dimensão especial, quase heroica. Não é? Um romântico é um herói, não é? É um ser magnífico. Não é? Quando o Victor Hugo morreu em França, os funerais do Victor Hugo foram épicos. Não é? Foi um momento de celebração nacional, não é? De luto nacional como nenhum homem político teve no seu tempo. E isso tem a ver com esse lado de vate romântico, que é simultaneamente o artista, mas é ao mesmo tempo o intérprete de alguma coisa de mais profundo. E, no caso português, de facto, só o Antero tem essa dimensão. É o único escritor que se pode dizer que dá todo o sentido à designação poeta romântico ou artista romântico. Mas o seu grande livro, de facto, só é publicado em 1886. São os sonetos completos. No caso do livro do Cesário Verde e também no caso dos sonetos de Antero, aquilo que me leva a dizer que são talvez os mais importantes do século XIX, é uma afirmação um bocadinho arriscada, dizer este tipo de coisas, mas tem a ver com a importância que teve para os que vieram depois, para os poetas e para os escritores que vieram depois deles. O Antero marcou de uma forma decisiva a poesia lírica portuguesa, nomeadamente com uma capacidade absolutamente singular que o Antero teve de unir a literatura e a filosofia e, portanto, de dar à literatura e à poesia em particular uma espessura de sentido que vai muito para além da expressão do eu, não é? E que tem, de facto, uma dimensão filosófica, metafísica e que expõe a complexidade do conhecimento humano mais do que simplesmente a expressão de uma subjetividade, que é normalmente aquilo que os poetas líricos fazem. E, de resto, o justificativo maior deste relevo dado ao Antero é precisamente o caso do Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa faz exatamente a mesma coisa que o Antero. Ele faz uma poesia que é simultaneamente filosofia, ou, se preferirmos, faz filosofia que é simultaneamente poesia. E essa capacidade de refundir os géneros e de lhes dar uma capacidade de síntese, assim, dessa dimensão, é alguma coisa que eu posso dizer que, talvez se possa dizer, sem dúvida, se pode dizer que o Pessoa aprendeu no Antero. Do mesmo modo que o Cesário Verde é decisivo para os poetas modernistas portugueses. O testemunho que eles dão é absolutamente unânime a esse respeito. Depois, nessa mesma década de 80, e esta década de 80, no século XIX, é marcada no seu início, como vocês sabem, pelo ultimato inglês. E o ultimato inglês é um momento completamente simbólico, marcantíssimo da nossa cultura moderna, porque é um momento em que uma potência que era suposta ser nossa aliada, nos dá uma ordem que revela a nossa pequenez frente a essa potência.
E Portugal, que achava que era um império multicontinental, de repente percebe que não é nada disso. E que é, pelo contrário, uma caricatura disso, ou qualquer coisa de perto, não é? De próximo. E isso é muito duro, não é? Porque uma coisa é ouvir alguém dizer ou haver argumentações que vão no sentido de, como já tinha havido, não é? A geração de 70, a chamada geração de 70, o próprio Antero de Quental tinha feito uma conferência 10 anos antes, mais 15 anos antes, que abordava esse tema da decadência dos povos peninsulares, quais é que eram as causas dessa decadência. Portanto, isso já estava diagnosticado, mas isso tinha entrado por um ouvido e saído pelo outro de toda a gente. De repente, o ultimato já não era só argumentação. O ultimato era uma coisa completamente concreta. Os senhores ou fazem isto que a gente vos diz, ou então nós bloqueamos-vos completamente e ficam em muito maus lençóis. Não houve nenhuma capacidade de resposta, e houve, pelo contrário, de repente, a consciência tomada de que éramos um país, ou um país falhado, ou um país que tinha que fazer qualquer coisa urgentemente, para não ser definitivamente um país falhado. Ainda por cima, com a história que é a história de Portugal, não é? Que é uma história que, para todos os efeitos, e isso é reconhecido completamente pela história, pelos historiadores, por todas as outras culturas, Portugal teve papel determinante na história do homem moderno e, portanto, essa decadência que o ultimato manifestou tornou-se especialmente dura, não é? De engolir. Tudo aquilo que se passa a seguir vai ser, do ponto de vista da história e da cultura, uma corrida em direção a uma salvação possível, qualquer. Não é? Obviamente que essa salvação era a República, que já tinha feito o seu caminho até então e que a partir daí ganhou um impulso completamente arrasador. Não é? Era a República que podia trazer de novo a possibilidade de um recomeço. Mas essa década de 80, de facto, assiste a essa manifestação especialmente grandiosa dos sonetos do Antero, que são de facto uma obra completamente marcante, e de resto o Antero vai ser convidado para presidir a uma liga patriótica que seria suposta organizar uma reação nacional ao ultimato inglês, à humilhação que o ultimato inglês tinha constituído. Porque ele era o único que tinha essa estatura, não é? Era o único que podia, de facto, ocupar esse lugar. Bom, isso correu muito mal, como vocês saberão, as pessoas não se entenderam, houve um conjunto de questiúnculas que deitaram a perder essa tentativa patriótica, e o Antero voltou para os Açores bastante desesperado com o assunto, não era caso para menos, e depois teve aquele fim trágico que nós sabemos, não é? Aquele suicídio ritual em Ponta Delgado. Ora, em 1888, logo a seguir, 2 anos depois, são publicados os Maias, do Essa. Não vos vou amassar com muitos pormenores sobre os Maias, que eu acho que vocês todos terão lido. Os Maias são, como vocês sabem, uma radiografia da decadência de Portugal, uma radiografia da sociedade corrompida em que nós nos tínhamos tornado. E, de resto, a própria figura do protagonista, Carlos da Maia, é o exemplo acabado disso. O Carlos da Maia era alguém que tinha todas as condições para ser um grande trabalhador, um grande médico, alguém que, de facto, fizesse qualquer coisa pelos outros, e aquilo que ele resolve num determinado momento é simplesmente desistir disso, não é? Desistir disso e dedicar-se às coisas mais fúteis e triviais, praticamente nunca vai ao consultório, enfim, aquela vida de preguiça
de que ele se torna depois a vítima, não é? Finalmente, no último ano dessa década, em 1890, há um aspecto que literariamente é muito relevante, que é em Coimbra. Coimbra, nessa altura, era mais ou menos o centro cultural de Portugal, não é? Era onde tudo se passava, era onde estava a mais importante universidade, onde se encontravam os jovens e onde as coisas importantes aconteciam. Nem todas, evidentemente, mas as mais importantes. E esta em particular, que foi a publicação, nesse ano de 1890, de um livro chamado O Aristos. E esse livro, com esse título bizarro, de um poeta chamado Eugênio de Castro, inaugurou em Portugal um movimento que na Europa e em França em particular já tinha alguns anos, mas não tinha muitos. É um momento em que nós estamos mais ou menos sintonizados com a Europa, e que inaugura em Portugal, dizia eu, o simbolismo. E o simbolismo é um movimento particularmente importante porque o simbolismo é um modernismo já. O modernismo, os brasileiros falam em pré-modernismo, nós não usamos essa categoria, mas podemos certamente dizer que se não é um pré-modernismo, é já um modernismo, num certo sentido. Se eu entender o modernismo de um modo que é habitual em alguns círculos, e que é um entendimento da arte como inteiramente autónoma relativamente à ciência, à moral, à religião e mesmo à vida social. Ou seja, a arte é um espaço à parte, é um espaço da arte pela arte, em que o artista se sente num mundo inteiramente autónomo. Portanto, essa atitude é muito relevante porque vai permitir que o artista aprofunde os meios da sua arte, ou seja, aquilo que vai fazer um músico simbolista, por exemplo, é estudar todos os cambiantes e nuances da melodia. Aquilo que vai fazer um pintor simbolista é pintar aquilo que na pintura pode produzir sentido e aprender a produzir sentido com a pintura. De qualquer maneira, os impressionistas têm também a ver com esse movimento, e nós sabemos que os impressionistas vieram transformar por completo a história da pintura. No caso da poesia, ou no caso da literatura, aquilo que fazem os simbolistas é estudar, aprofundar, desenvolver o conhecimento das técnicas e das materialidades que constituem o facto literário ou o facto poético. Assim é que os simbolistas desenvolvem muitíssimo o aspecto musical dos versos e o aspecto mítico ou esotérico dos temas. Bom, de qualquer maneira, mais uma vez, a importância do simbolismo tem a ver ou prende-se com a sua influência decisiva no modernismo que se seguiria. E esse modernismo é, portanto, o meu segundo ponto importante desta caminhada. São os anos 10 do século XX, que é a década que precisamente abre com a implantação da República. A República, durante tanto tempo desejada, finalmente aparece, não é? E aparece com uma enorme força regeneradora,
ao ponto de se criar, entre os artistas e os escritores, a noção de que tinham que participar ativamente em todo o processo, de modo a poderem contribuir para a regeneração do país e para uma ativação do progresso e para uma retomada do ritmo que nos iria aproximar da Europa, etc., não é? Já nessa altura. Em 1915, nessa década, dá-se a publicação do Orfeu. O Orfeu, como vocês saberão, é uma revista que teve apenas 2 números, mas em que se reuniram, sobretudo, 3 nomes de poetas e escritores que tiveram depois enorme importância, sobretudo 2 deles ao longo do século XX, o Fernando Pessoa e o Almada Negreiros, sendo que o terceiro é o Mário de Sá Carneiro, outra figura trágica que se suicidou em Paris ainda antes dos 26 anos e que, portanto, nessa sua vida muito rápida, apesar de tudo, funcionou como uma espécie de meteoro, não é? Muito brilhante e muito rapidamente desaparecido. O Mário de Sá Carneiro, mesmo apesar dessa sua qualidade meteórica, publicou alguns livros, teve tempo ainda para publicar alguns livros, eu gostava de publicar livros, ao contrário do Pessoa, que, como vocês sabem, apenas publicou um pequenino livro chamado Mensagem. O Mário de Sá Carneiro, em 1915, publica um livro chamado Céu em Fogo, como já tinha publicado A Confissão de Lúcio, que são narrativas, e que são narrativas especialmente interessantes, creio eu, ainda hoje, porque manifestam uma transformação na linguagem que, podemos dizer, é paralela da transformação na sociedade e da transformação cultural que se ansiava, não é? Aquilo que faz o modernismo, aquilo que nós chamamos de modernismo, que é, portanto, o Orfeu, a geração de Orfeu, é precisamente tentar contribuir com a sua dose de inovação na arte, para a grande regeneração que a República anunciava e prometia. Em 1915, a publicação do Orfeu teve uma história que é preciso sublinhar e que tem a ver com o escândalo que provocou. E esse escândalo marca, desde logo, o facto de, em Portugal, não haver público que fosse capaz de receber a novidade que a geração de Orfeu propunha e, por outro lado, marca também uma transformação no projeto modernista, que é aquilo que se chama vanguarda. A vanguarda é uma potenciação extrema dos princípios do modernismo e é uma potenciação que assenta, em grande parte, em coisas como a provocação. Não é? E o público, não sei se adora ser provocado, se não, mas o que é facto é que responde ruidosamente às provocações, e naquele caso respondeu de uma forma muito ruidosa, de tal maneira que esse escândalo se tornou especialmente, quer dizer, que no fundo ocupou o lugar da literatura e da poesia, não é? É o escândalo que, na verdade, naquele tempo contou, e a desintonia que de repente apareceu, se manifestou entre os poetas provocadores e um público que não era nada afeto a provocações. E depois, portanto, numa cidade e num país em que havia relativamente
uma percentagem muito razoável de analfabetos, a cultura e a camada de homens cultos não era muito numerosa e, portanto, a família de Orfeu era muito reduzida, não é? Havia uma sensação de isolamento, e essa sensação de isolamento foi talvez aquilo que induziu, ou que começou por induzir e que depois se tornou quase crónica, no caso do Fernando Pessoa, que induziu o seu isolamento durante todo o resto da sua vida. Não é? O Pessoa escreveu o resto da sua vida, ele morreu em 1935, como sabem, ele viveu o resto da sua vida a escrever para a gaveta, para a arca, não é? Ele publicou apenas um livro, como já disse, e sentia que, e exprime essa ideia muitas vezes, sentia que tudo aquilo que ele podia escrever, dar aos outros, não era do gosto dos leitores, ou não era, muito provavelmente, do gosto de muitos leitores, dos leitores suficientes para justificarem a publicação dos livros que a pessoa sonhou publicar, não é? E que nunca publicou. Portanto, o isolamento é alguma coisa que marca esta geração e é alguma coisa que é manifestado por este episódio de polémica escandalosa em torno do Orfeu e que depois se prolongou em 1916 com o Manifesto Anti-Dantas, do Almada Negreiros, e em 1917 com um novo episódio de escândalo e de confronto com o público culto, com o pouco que havia, mas que respondeu com a mesma violência a quando da realização em Lisboa de uma conferência futurista, em 1917, como disse, que depois foi que depois teve uma consequência editorial com a publicação da revista Portugal Futurista, no mesmo ano de 1917. Bom, é, portanto, uma década de grande efervescência, é uma década de grande violência desatada, é uma década de grande transformação, é uma década em que nós podemos dizer que, de facto, o século XX português começa, é uma década em que iniciam a sua carreira três grandes génios da arte portuguesa, o Pessoa, o Almada Negreiros e o Mário de Sá Carneiro, e, portanto, ela termina em 1920 de um modo que também poderemos dizer que é simbólico, ou representativo, ou singular, que é a publicação, em 1920, de um livro chamado Clepsydra, de um poeta chamado Camilo Peçanha, que é um poeta relativamente antigo, porque ele começou a publicar nos anos 90 do século XIX, mas que, isoladíssimo, ele foi viver para Macau, escrevia completamente para si próprio, publicou alguns poemas em jornais, mas foi tudo, jornais dispersos, e os seus poemas foram reunidos em livro pela primeira vez, exatamente em 1920. Não é? E a Clepsydra, que é, portanto, um livro que se pode dizer que é a obra-prima do simbolismo português, tem a ver com o simbolismo, que, como referi, se data a partir de 1890, mas, de facto, só em 1920 é que ele tem uma verdadeira existência histórica, não é? É que ele se torna, de facto, presente e se torna legível, é possível lê-lo. Os leitores podem ter finalmente acesso
ao Camilo Peçanha e, de facto, esse conhecimento é absolutamente estrondoso, porque o A Clepsidra é um livro curto, relativamente curto, aliás, tal como o livro de Cesário Verde, não é? Tem muito poucas dezenas de poemas, mas cada um deles é de tal maneira perfeito e precioso e complexo e brilhante, não é? Que se tornou uma fonte de inspiração para todos os poetas que se seguiram e para todos os artistas, não é? Eu talvez refira, e até aqui tenho referido, até talvez em maioria, poetas e não prosadores, ou não tanto prosadores, mas de facto o que acontece na literatura portuguesa é que o lugar central tem sido ocupado pelos poetas. Só, e já lá vamos, só mais recentemente é que esse lugar passou a ser ocupado por prosadores, por narradores, não é? Isso é alguma coisa que terá que merecer comentários da parte de historiadores da cultura, da parte de críticos, da parte de amadores que deem sentido a isso. Agora, o que é facto é que, por exemplo, desta década dos anos 10, os grandes escritores são, de facto, poetas e não outra coisa qualquer. O que também acontece quase na terceira década a que me vou referir e que é absolutamente decisiva e importante pela inovação que trouxe, pela transformação que operou, pela sua capacidade de renovação, pela energia que pôs a circular, que são os anos 60. Não é? Os anos 60 do século XX são anos de uma espécie de segundo modernismo ou de segunda vanguarda, de um segundo momento de experimentação generalizada e de descobertas em muitos quadrantes de formas de arte completamente novas, não é? Basta-me talvez referir duas delas que hoje para nós são tão importantes. No caso das chamadas artes plásticas, mas não são só artes plásticas, é uma atividade artística nova e que é transversal a todas as artes, e eu refiro-me à instalação e, sobretudo, à performance. Não é? A performance é criada nos anos 60 e é absolutamente transformadora da nossa concepção da arte e da relação que o artista estabelece com o seu público. Isto eram apenas dois exemplos, digamos, para vos dar um pouco o tom desta década de 60, que é uma década que também começa com um acontecimento, do ponto de vista histórico, extraordinariamente forte, não é? Na nossa modernidade. É capaz de ser talvez, já falei de dois acontecimentos relativamente traumáticos, este não sei se não será o mais traumático de todos. Eu refiro-me ao começo da Guerra Colonial, que ocorreu precisamente em 1961. Reparem, de repente íamos entrar em guerra. A nossa juventude ia ser enviada para uma guerra em África, com tudo aquilo que isso implica, não é? Com toda a corte de horrores que isso implica e com toda a corte de slogans triunfalistas e toda a cópia de frases feitas e de violência ideológica que, de algum modo, abalou a sociedade portuguesa de um modo consistente, como vocês imaginarão, não é? E como já começa a haver
bastantes sinais, mesmo no campo das artes portuguesas. Durante muitos anos, a guerra colonial não era objeto de trabalho artístico. Recentemente tem sido mais, bastante mais, e isso é significativo também. Não é? No princípio dos anos 60, aparece, também em 1961, um grande escritor português, que é poeta sobretudo, e que se chama Herberto Helder. O Herberto Helder, a partir de 1961, terá uma presença muito forte na cultura, na nossa cultura, e até à sua morte ele será o mais importante de todas as figuras da literatura portuguesa. Em 1961 também aparece aquilo que poderá ter sido o último movimento ou a última escola organizada na arte portuguesa, pelo menos na literatura, que se chamou Poesia 61. Era um grupo que tinha todas as características de um grupo semelhante, por exemplo, ao simbolismo, ou mais tarde ao surrealismo, ou qualquer coisa desse género. Portanto, a Poesia 61 tinha um corpo de ideias e tinha um modo de entendimento do mundo e tinha um modo de escrever que eram completamente singulares e novos relativamente à experiência e à tradição. Desse grupo, os nomes talvez mais importantes serão o do Gastão Cruz, o Luísa Neto Jorge. Eu disse os mais importantes, mas eles são apenas 5, na verdade. São todos importantes. A Fiamma Paz Brandão, o Casimiro de Brito e a Maria Teresa Horta, que está ainda viva, aliás, tal como o Gastão Cruz, e que irão ser muito influentes no decorrer dos anos, não é? E da vida cultural e literária portuguesa. Em 1964 há uma outra revista que é publicada que também representa uma sensibilidade específica, uma sensibilidade que é muito marcante nesses anos e tem uma grande dimensão também na ligação com o que se passava no mundo, não é? Porque nós não vivemos numa ilha, e que é uma revista chamada Poesia Experimental, em que colaboraram, por exemplo, o Herberto Helder e muitos outros, poetas experimentais, não é? Repare-se como esta década tem a ver com a noção de experiência, não é? De performance, tem a ver com a noção de quase de uma ligação entre a ciência e o teatro, não é? Alguma coisa que, por um lado, é experimental, como a ciência é experimental, e é teatral, como a performance é teatral, não é? Implica o corpo, implica a própria presença do corpo. A própria... De resto, as primeiras performances, ou happenings, como também se chamava na altura, são feitas pela Poesia Experimental em Lisboa, nestes anos depois de 1964, 64, 65, 66. Já que estou a falar de poesia, refiro apenas um aspecto para depois passar a outra face desta década, que é relativamente importante, creio eu, que é o facto de haver, eu refiro normalmente quando falo destes momentos especialmente marcantes da história da literatura portuguesa, eu refiro sobretudo aqueles que começam, não é? Ou então os momentos culminantes da carreira de algum grande escritor que tem lugar nesse momento. Não é? De facto, é o caso do Herberto Helder, não é? Que começa com a colher na boca. Mas, na verdade, em cada momento histórico há a presença ou a copresença de múltiplas histórias ou de múltiplas linhas históricas. Há aqueles que vêm do passado, há aqueles que são ainda muito novos.
Portanto, há diferentes temporalidades, há diferentes histórias em cada momento histórico. É isso que dá a riqueza e a complexidade a cada um destes momentos e a força desta década em particular, a força experimental, transformadora desta década em particular, pode ser demonstrada pelo facto de um desses escritores que já vinha dos anos 40, do princípio dos anos 40, chamado Carlos de Oliveira, que é um escritor de primeiríssima água, de primeiríssima importância da tradição portuguesa, do património português. O Carlos de Oliveira era um poeta neorrealista com todas as características de escola e de ideologia que o neorrealismo implicava, uma certa politização difusa, mais ou menos evidente, que estava presente em todos os versos, em todas as linhas escritas, em todos os pontos, em todas as histórias. E esse escritor, Carlos, neste caso é um grande poeta, mas é também um grande romancista, não é? O Carlos de Oliveira, nos anos 60, publica um novo livro, em 1968, chamado Sobre o Lado Esquerdo, que é um livro completamente diferente de tudo aquilo que ele tinha escrito até então. E podemos dizer que o Carlos de Oliveira, a partir desse momento, se torna outro poeta. Não é? É como se, de facto, ele tivesse entrado numa relação direta com o seu tempo e essa relação o tivesse transformado pela força transformadora que esse tempo tinha, não é? Pela força transformadora que habitava esse tempo. Eu acho isso uma coisa especialmente evidente e curiosa, não é? Como é que alguém que tinha já a dimensão que o Carlos de Oliveira tinha, podia continuar tranquilamente a fazer as mesmas coisas, que é o que toda a gente faz, bem, como ele fazia, muito bem, genialmente, como ele fazia, de repente corre o risco, não é, de inventar qualquer coisa de completamente novo. Começa com o Sob o Lado Esquerdo e há de terminar, alguns anos mais tarde, com um romance absolutamente sui generis da tradição portuguesa, da história da literatura portuguesa, que é um romance chamado Finisterra, que é um romance cuja leitura vos aconselho vivamente, porque é simultaneamente um longo poema narrativo e um romance, e até mesmo um longo poema lírico, e até mesmo também outras coisas mais, como uma reflexão sobre os média, os modos de representação contemporâneos, o cinema, a arquitetura, a pintura. É um livro absolutamente fabuloso porque tem essa capacidade de consegue essa maravilha que para nós é sempre extremamente exaltante de ver até que ponto é que a aposta é colocada alto, não é? É alguém que aposta tudo, não é? Coloca tudo no seu gesto, não é? O seu gesto é um gesto que envolve um risco absoluto. Ele quer tudo ao mesmo tempo, quer transformar a narrativa em alguma coisa que não é diferente da poesia, quer transformar a poesia em alguma coisa que não é diferente do pensamento sobre a representação, e isso é uma aposta que finalmente nós vemos que é ganha, e é essa a exaltação que esse tipo de gestos nos transmite, não é? Vermos até que ponto houve um risco e até que ponto esse risco foi remunerador. Mas então, nestes anos 60, já ocorrem alterações significativas no modo de ser dos narradores, dos ficcionistas, e podemos citar, talvez, bom, a Agostina Bessa Luís, mas a Agostina Bessa Luís já tinha começado nos anos 50, portanto, para ter este pensamento coerente, ou enfim, para ter este pensamento um bocadinho
geométrico, digamos assim, de décadas, não é? Não cabe. Mas a Agostina Bessa Luís é uma figura que atravessa toda esta década, como atravessará até ao fim do século XX e no princípio do século XXI, e é uma figura de primeiríssima importância nessa renovação da escrita narrativa. Podemos dizer que a Agostina Bessa Luís, de facto, para a escrita narrativa portuguesa, é um pouco como o Pessoa para a poesia portuguesa, não é? Traz o mesmo grau de novidade e acarreta ou produz o mesmo tipo de maravilhamento, ou seja, de novidade, que é o maravilhamento que traz a novidade. A coisa nova, o novo modo de utilizar a linguagem, a criação de linguagem, a criação de modos de dizer e de modos de pensar também, de modos de contar. Mas, de facto, talvez na sequência da Agostina, que já tinha começado de antes, mas sem dúvida inspirados pela grande intensidade que habitava essa década de 60, nós podemos contar um nome ou dois, ou três nomes essenciais. O primeiro é o Almeida Faria, que muito novo, ele nem 20 anos tinha, escreveu e publicou um livro chamado Rumor Branco, que ocupou um lugar completamente de inauguração de um novo modo de escrita narrativa, completamente fora de todas as regras, inaugurando uma regra nova, tão cedo como 1963. Depois, em 1965, o Almeida Faria publica um segundo romance chamado A Paixão, que é absolutamente marcante e que, de algum modo, faz uma inflexão no sentido de uma escrita em que a comunicação ou a comunicabilidade com o leitor aparece em primeiro lugar. O segundo nome a que me queria referir é o de Maria Velho da Costa. Maria Velho da Costa começa precisamente em 1966 uma carreira de escritora, de ficcionista absolutamente ímpar, com um livro chamado Os Lugares Comuns. E o terceiro nome é o de Nuno Bragança, que em 1969 publica um livro chamado A Noite e o Riso, o seu primeiro romance, que é, se quisermos, igualmente uma explosão de energia e de novidade que dá todo o peso, digamos, ou todo o tom desta década. O Eduardo Lourenço, como vocês conhecem, que ainda há muito pouco tempo morreu, não é? Que nos deixou ainda há muito pouco tempo. O Eduardo Lourenço publicou, em 1966, um curiosíssimo artigo sobre precisamente a nova literatura portuguesa, aquilo que ele sentia como novidade naquela geração sua contemporânea, naquele momento. Portanto, em 1966, numa revista muito importante que havia na altura, chamada O Tempo e o Modo, um artigo que se chamava Uma Literatura Desenvolta ou Os Filhos de Álvaro de Campos. E essa literatura desenvolta são estes nomes todos a que eu fiz referência. Mais outros a que eu não me referi, mas que são igualmente importantes na altura, como o José Cardoso Pires ou o Augusto Abeleira. Mas é curioso que o Eduardo Lourenço tenha associado tão diretamente, de uma forma tão clara, esta geração à geração modernista da década de 10, não é? Por este viés da ligação a Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos sendo a figura central do modernismo português e os anos 60, a década de 60, sendo a continuação de Álvaro de Campos, os filhos de Álvaro de Campos, nesse sentido em que continuavam a mesma energia de transformação que o Álvaro de Campos tinha inaugurado. De resto, eu posso até chamar-lhe mais do que energia de renovação, não é?
que é uma expressão que já repeti mais que uma vez. Posso chamar, talvez, a afirmação de liberdade. Não é? Eu acho que aquilo que é o Álvaro de Campos é uma afirmação de liberdade criadora. Não é? Há uma coisa de único, de quase único na literatura portuguesa, não é? E na arte portuguesa em geral. Uma afirmação de liberdade que se mantém viva, não é? Que se mantém em comunicação permanente com todas as gerações que vieram a seguir e que, por exemplo, neste caso da década de 60, ganha uma espécie de centralidade. Não é? O caso de Pessoa, aliás, é um caso também particular que eu poderia ter feito uma panorâmica dos últimos, pelo menos, dos últimos século da literatura portuguesa, com base quase só no Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa tem essa característica absolutamente única, não é? Sem paralelo, de ter vivido até 1980, nasceu em 1888 e morreu em 1935, mas de facto a sua vida, do ponto de vista literário, do ponto de vista da sua relação com o público, que é isso que conta, no fundo, a literatura é uma relação, é uma comunicação com o público, não é? É uma corrente que se estabelece, não é? E que ganha importância histórica, que ganha importância exatamente porque é lido, porque influi, não é? Começa a ter influência. Essa influência é resultado da leitura, da operação da leitura. Mas então o Pessoa inicia a sua relação direta com os leitores depois de morrer, postumamente. O seu primeiro livro é publicado em 1942. O seu verdadeiro primeiro livro é publicado em 1942. Só 7 anos depois da sua morte. E aquele que para muitos é a sua obra-prima é publicado na década de 80 do século XX, em 1982, que é o Livro do Desassossego. Agora já estou então na década de 80, que é a última, e como já tenho muito pouco tempo, vou acelerar um bocadinho, até porque, na verdade, se eu citar alguns dos nomes que constituem os motes essenciais dessa década, não será talvez preciso desenvolver muito, porque eles são subejamente conhecidos, não é? Mas, de facto, aquilo que me parece marcar essa década começa por ser, década de 80, começa por ser a publicação do Livro do Desassossego, que, quase 50 anos depois da morte do Pessoa, demonstra uma vitalidade literária absolutamente desconhecida para alguém que já tinha morrido há tantos anos. E isto é realmente alguma coisa que acontece de uma forma completamente singular e sem paralelo em outras literaturas. Mas então, nos anos 80 são uma consequência cultural inevitável de um outro momento histórico, que é o quarto momento histórico, ou o quarto acontecimento histórico que tenho vindo a referir-me nesta sucessão de 4 décadas e que é evidentemente a Revolução do 25 de Abril. A Revolução do 25 de Abril veio trazer de novo, exatamente como a Revolução da República, que implantou a República em 1910, a oportunidade de um recomeço. E no princípio dos anos 80 já se falava da adesão àquilo que se chamava a CEE, nessa altura, não é? Que nós hoje chamamos a União Europeia. Portanto, havia de facto a ideia, a noção generalizada de que a Revolução tinha vindo trazer uma nova oportunidade, não é? Ao país e que era possível então fazer alguma coisa de consistente e de duradouro. Não é? O que aconteceu de uma forma muito saliente é que quase todos os nomes grandes de escritores
que eu tenho para vos citar como sendo marcantes desta década de 80 são ficcionistas, são romancistas mesmo, não é? Mais precisamente. O primeiro deles publica, por acaso, ainda em 1979, exatamente antes de começar a década, em 1979, é publicado um livro chamado Memória de Elefante, que é o primeiro livro do António Lobo Antunes. Mas logo depois, em 1980, é publicado o primeiro livro, já não é o primeiro livro, porque eu já tinha publicado outros, mas verdadeiramente o livro inaugural de uma nova fase de um escritor que teve uma primeira fase a que depois sucedeu um período de silêncio, e esse recomeço da carreira do escritor chamado José Saramago chama-se Levantado do Chão, e é um romance que começa uma aventura editorial e literária que, como vocês sabem, conduziu já no século XXI a ser premiado com o Nobel, o que não é pouco, não é? O Levantado do Chão, que é um romance completamente sui generis na escrita do José Saramago, não é como nada daquilo que ele tinha escrito antes e não é como nada daquilo que ele escreveu depois, porque, na verdade, aquilo que o Saramago escreveu depois, podemos dizer que se situa muito sob o signo do fantástico, o Memorial do Convento, a Jangada de Pedra, sei lá, mesmo o próprio Ano da Morte de Ricardo Reis, são romances que têm a ver com um realismo fantástico, não é? E esse realismo fantástico é que será, de resto, o toque que identifica esta década no que respeita à produção literária e, nomeadamente, à produção novelística. Repare-se, é o caso do José Saramago, vai ser o caso da Lídia Jorge, vai ser o caso da Teolinda Gerção e vai ser o caso, sobretudo, de um escritor de uma dimensão extraordinária que publica o seu primeiro livro em 1981, chamado Mário de Carvalho, e esse primeiro esse primeiro livro é um livro de contos que se chama Contos da Sétima Esfera. Para terminar apressadamente, já que o tempo correu depressa demais, citar dois poetas desta década que é imprescindível referir e que constituem dois exemplos perfeitos da nova literatura do pós-25 de Abril, uma literatura mais sofisticada e uma literatura mais fortemente apostada, que aposta mais fortemente na comunicação com o público. Não é? Por um lado, uma sofisticação de requinte, por outro lado, uma comunicabilidade nova. E dois nomes para exemplificar o que acabo de dizer: o de António Franco Alexandre, cujo primeiro livro se chama Os Objetos Principais, publicado em 1979 também, e o outro, o Alberto, que publica em 1987 um livro chamado O Medo, que constituiu um grande acontecimento editorial, porque, sendo um livro de poesia, se tornou aquilo que nós chamamos um best-seller, tirou várias edições, e tirou mais do que uma edição, pelo menos, e constituiu o próprio Alberto quase como um ícone pop, coisa que nenhum poeta português tinha obtido até então, a não ser talvez numa outra dimensão completamente diferente, no caso do André de Quental, que tinha referido.
Agora, não sei se ainda há tempo para conversarmos. Sim, como é a última conferência, há algum tempo para conversarmos. Queria agradecer ao professor também, fez-me relembrar os tempos em que eu tive literatura no secundário, já foram uns 7 anos e realmente eu adoro literatura e foi mesmo bom ter o professor connosco a relembrar esses tempos, porque eu acho que aqui muita gente não chegou a ter literatura no secundário, pelo menos das pessoas que eu conheço do meu curso. E antes de dar a palavra aos outros, certamente terão algumas questões ou nem por isso, espero que tenham. Eu não sei qual é a perspectiva do professor, agora eu acho que nos dias de hoje esquece-se um pouco aquilo que é a literatura, esquece-se um pouco a importância que a literatura tem, não só social, politicamente, culturalmente, a literatura enriquece-nos e só encontro uma expressão que é abre-nos a mente. Eu realmente percebo que a partir do momento em que eu começo a ler mais, começo a pensar de outra forma, começo a ver as coisas de outra forma, e acho que a literatura é extremamente importante, e acho que em Portugal, nomeadamente, ainda há, ainda há muito pouca gente a interessar-se por literatura, a aprender literatura, e isto acaba por ser um problema também para o desenvolvimento cultural de um país. Não sei qual é a opinião do professor quanto à falta de investimento, digamos assim, na informação literária que os portugueses têm. Realmente, a literatura hoje tem um lugar na sociedade e na cultura completamente diferente daquele que teve nos anos 40, 50, 60, 70, 80. A literatura, podemos dizer que ocupava um lugar central na cultura portuguesa. Entretanto, esse lugar central já era disputado pelo cinema. Atenção, a arte por excelência do século XX é o cinema. Podemos até dizer isso, não é? A arte mais representativa do século XX é o cinema. E depois, o cinema é uma arte que assenta numa técnica nova, não é? É uma arte técnica. E o desenvolvimento tecnológico trouxe, a partir do final do século XX, sobretudo a partir de meados dos anos 90, não é? A internet, etc. A tecnologia, a importância da tecnologia ganhou uma centralidade que mais nenhum aspecto da vida cultural ou científica ou artística ocupa, não é? Nós hoje vivemos dependentes da tecnologia. Aquilo que nos interessa é um novo programa, não é? Aquilo que nos interessa é o novo gadget, aquilo que nos interessa é a nova aplicação. Eu não sei muito bem do que é que estou a falar, não, eu pertenço a outro tempo, mas quer dizer, aquilo que eu dou conta é que toda a dinâmica que foi observável na literatura portuguesa ao longo dos últimos 2 séculos, dos últimos 3 séculos, enfim, dos últimos 2 séculos e meio, para começarmos no século XIX, é uma dinâmica que, por e simplesmente, desapareceu. Mas não desapareceu só na literatura, desapareceu no cinema também. Hoje, o cinema deixou de ter os acontecimentos de transformação que teve ao longo do século XX, e aquilo que nós vemos hoje é uma sucessão de plataformas onde diferentes modos daquilo a que antigamente se chamava cinema têm lugar. Mais uma vez, a importância da tecnologia, não é? Portanto, é como se os artistas hoje não tivessem tempo propriamente para dedicar à sua arte. Isso foi talvez mais a tarefa dos modernistas que achavam que a arte era um campo de atividade autónomo, não é? Falavam da arte pela arte, não é? A arte como uma espécie de centro sagrado do mundo, não é? Eram capazes, portanto, de inventar coisas constantemente, novas linguagens constantemente. Hoje não há tempo para isso. Hoje não há tempo para isso. É preciso ver quais é que são as condições
tecnológicas para a difusão, para a produção, para, que implicam a própria concepção dos objetos cinematográficos ou fílmicos. Eu estou a chamar cinema agora uma coisa muito vasta, que pode implicar séries, que pode implicar programas, aquilo que antigamente se chamava programas de televisão, clipes, vídeo, etc. Não é? Portanto, eu estou a falar muito de cinema, mas é só porque é um exemplo que pode servir para perceber que aquilo a que a arte estava habituada, uma certa estruturação das artes, está um pouco posta em causa hoje, não é? Agora, aquilo a que nós chamamos de literatura é alguma coisa que nos pareceu que perdeu a centralidade, porque, por exemplo, já não há aquilo que era completamente frequente aqui há 30 anos, ou até mesmo há 20, que era a existência em todos os jornais de difusão nacional de um suplemento literário, ou a existência em todos os canais, enfim, só havia um canal de televisão, mas enfim, a existência de programas de televisão dedicados à literatura de uma forma consistente e mais do que um, aliás, e que dois, que, portanto, permitiam que houvesse alguma visibilidade para o trabalho literário. Na verdade, essa perda de centralidade não me preocupa muito, não é? Não me preocupa muito. O que me parece é que a desvalorização da literatura não pode ser feita com base numa espécie de preguiça de ler. Sei lá, eu não li o livro, mas vi o filme. Este tipo de atitude é uma atitude pobre, é uma atitude muito pobre, porque, na verdade, não existe possibilidade de um filme traduzir um livro. O livro não é tradutível. O livro contém em potência uma complexidade de sentidos que num filme pura e simplesmente são objetivados em formas completamente definidas, como não pode deixar de ser. Aquilo que é aberto à imaginação, aquilo que é de uma potência de estímulo e de criação no próprio leitor de resposta, no caso do cinema passa a ser uma coisa ligeiramente passiva, não é? É por isso que um dos mitos da contemporaneidade, não é um dos mitos, enfim, uma das linhas de força da contemporaneidade é a questão da interatividade. Porque nós temos à nossa disposição todo um conjunto de meios que põem em jogo a imagem e o som, mas é preciso criar interatividade, porque senão a sensação de passividade generalizada é insuportável. É necessário a interatividade, mas a interatividade por excelência consiste em ler um livro. Quando se lê um livro, há um certo momento em que nós paramos para pensar, não é? A meio de uma página, nós devaneamos, não é? Vamos para o nosso próprio mundo, criamos a nossa própria fantasia. Não é? A literatura dá-nos esse tempo, abre-nos esse espaço. E isso não pode acabar, pelo amor de Deus. O professor pegou aqui, eu agora ia colocar até essa questão, porque o professor agora falou disto e eu por acaso estava-me a lembrar porque eu leio, por exemplo, não é português obviamente, mas eu leio, por exemplo, de Charles Dickens e depois vamos ver um filme do Polanski, que é o Oliver Twist, e nós, quando lemos de Charles Dickens, ficamos a imaginar toda aquela época vitoriana, toda aquela Inglaterra industrial, e depois quando vemos um filme, até pode estar ali a ideia que o autor do livro transmite, mas as coisas não são como nós as imaginamos e até ficamos desiludidos com o filme. O mesmo acontece com as duas criações do cinema, do Fahrenheit 451, que também foi uma criação no cinema que não deveria ter sido feita porque foi totalmente diferente daquilo que eu estava à espera. E curiosamente, um dos meus livros favoritos é um ensaio sobre a cegueira. E eu ainda nem vi o filme porque tenho receio. Espera aí, eu adoro este livro, vou ver o filme, tenho receio de me desiludir com o filme. E, portanto, a nossa imaginação abre quando nós lemos um livro
e quando nós vimos um filme, nós não imaginamos, nós temos ali as coisas dadas, somos dadas, o cenário é-nos dado e nós não precisamos de pensar. Há alguns realizadores, alguns produtores que nos fazem pensar, mesmo no cinema, como Christopher Nolan ou Martin Scorsese, que nos fazem todo um esquema que realmente nos faz pensar, mas o cenário é-nos apresentado, acaba sempre por nos ser apresentado. E, portanto, é aí que é importante a literatura, é importante para que nós consigamos puxar pela nossa imaginação, adquirimos grandes competências também a ler e a perceber o que é a literatura e realmente a ler. Acho que é fundamental as pessoas lerem, embora o cinema também seja fundamental, mas acho que a literatura é extremamente importante na vida das pessoas e, portanto, o professor abordou mesmo isso de certa forma, da forma exata que eu adorei a forma como o professor abordou o tema. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos colegas também terá alguma questão, não? Seria interessante até. Pronto, acho que não há questões. Também não sei se o professor quererá dizer mais alguma coisa, mas de qualquer forma agradeço a presença do professor, foi incrível tê-lo connosco, foi mesmo muito interessante esta conferência e, portanto, agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também, muito obrigado também. Tudo de bom para vocês. Ok, para o professor também. Damos por encerrada a sessão. Muito obrigado. Adeus, adeus.